Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislene, pesquisadora aqui do projeto Coffee and Work, e hoje eu vim trazer para vocês uma síntese de uma conversa que a gente teve sobre coworking lá no Instagram da Blend Coworking na quinta-feira da semana passada. Então, se você não pôde assistir lá no Instagram, a gente fez uma seleção de alguns dos momentos que a gente trouxe algumas ideias e algumas reflexões sobre coworking aqui nesse vídeo. Então, vem com a gente e vamos pensar um pouquinho mais sobre coworking e abre sua mente. Coworking é muito mais do que um espaço. Bom, vamos deixar isso para conversar um pouquinho no vídeo. Vem com a gente. Olá, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vou falar um pouquinho mais ou apresentar algumas das ideias que a gente discutiu lá na live da Blend Coworking na semana passada, que foi então considerada a semana do coworking, porque conforme outros vídeos que a gente já postou, no dia 9 de agosto se comemora o Dia Internacional do Coworking. Então, a primeira questão que eu abordei no vídeo foi a minha trajetória, como eu conheci a proposta do coworking. Confere aí. E eu venho, assim, defendendo muito essa proposta e acredito muito, muito mesmo na ideia do coworking, né? Então, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse caminho aí que eu vim trilhando nos últimos 5 anos, mais especificamente, né? Que foi quando eu entrei no doutorado e então comecei a estudar essa questão da colaboração e da produção de conhecimento nos espaços. E aí, então, eu desenvolvi na época, defendi no ano passado a tese com um estudo feito no Brasil, em Porto Alegre, e na França, em Estrasburgo. E a ideia era justamente, não era fazer um estudo comparativo, embora, claro, a gente sempre vai olhar algumas semelhanças e diferenças, mas o foco mesmo era ver como as pessoas se colocavam nesse processo de trabalho no contexto do coworking. E aí surgiu então esse projeto, que é aqui onde eu estou falando hoje, que é o Coffee and Work, que justamente tem esse propósito de repensar o trabalho e eu venho muito dentro dessa linha raiz, digamos assim, do coworking, entendendo ele realmente como uma nova forma de pensar o trabalho, uma nova forma de organizar o trabalho, de vivenciar o trabalho, né? Então, hoje estamos aí com 3 pesquisadoras parceiras, além de mim, com várias perspectivas, então, sobre o trabalho. Então, gente, agora que vocês conhecem um pouquinho da minha trajetória com coworking, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho mais, ou eu apresentar para vocês por que eu acredito nessa proposta tanto e por que eu falo tanto dela. Porque eu dediquei 4 anos de pesquisa para entender melhor essa proposta e porque eu não me conformo com o fato de a gente reduzir o coworking a um espaço. Porque coworking vai muito além do espaço. Coworking é atividade, é nós nos colocarmos em relação colaborativa com outras pessoas. E colaboração envolve a gente estar aberto a ouvir, a estar, a compartilhar pontos de vista com as pessoas. Então, bom, vamos lá no vídeo, depois a gente volta para conversar mais um pouquinho. Colocas, eu também acredito muito nisso, assim, eu acredito que vai chegar o momento da virada em que o coworking realmente vai ser uma alternativa bem interessante para muita gente, especialmente pela questão financeira, mas também porque eu acredito que agora, com essa questão do trabalho remoto ter se tornado uma prática mais comum em vários lugares, né? Afinal de contas, a gente acha que o Brasil não tá sempre por fora, mas não, no mundo inteiro o trabalho remoto não era o que está sendo. E muita gente pretende continuar, mas muita gente também não pretende. Então eu acho que o coworking vai acabar sendo uma opção nesse sentido também, porque as pessoas vão acabar gostando dessa mobilidade, que pode ser interessante também. Talvez elas não vão estar full time, né, no coworking, mas vão estar ali 2, 3 dias na semana, experimentando o trabalho assim. Então, agora, gente, para a gente finalizar essa sessão de momentos que a gente selecionou para falar de coworking lá na live da Blend que a gente fez na semana passada, vou fazer um fechamento então no porquê o coworking vai além do espaço e se refere a uma escolha que nós fazemos em relação à nossa atividade, à nossa forma de ver a vida e de construir essa realidade. Independente de a gente ter um espaço como um contratado CLT ou enfim qualquer formato de contrato, o trabalho em coworking significa essa forma de colaboração. Então é isso que a gente vai falar nessa última sequência de momentos selecionados do nosso vídeo.
O coworking surgiu assim, né? Se a gente pegar a história lá, surgiu assim, né? Ninguém aguenta ficar muito tempo no mesmo ambiente, né? Até a própria empresa, às vezes a gente quer justamente procurar outro ambiente, porque aquele ambiente ali, aquelas pessoas, enfim, quer extravasar um pouco. Então, realmente, o coworking é uma alternativa super bacana para isso. E, inclusive, eu acompanhei um simpósio que teve aqui no mês de maio, e uma das coisas que eles falam justamente isso, e eu achei bacana porque eles convidaram o Alex Hillman, que ele enfim, gestiona um espaço lá na Filadélfia, e ele é um cara bem importante na questão de conceitos, enfim, do coworking. Ele tem um portal, agora depois eu te passo certinho, se alguém quiser saber um pouco mais. E ele falou justamente da importância do coworking como esse elemento integrador, né, esse ponto de integração para o desenvolvimento local, porque o que acontece justamente com essa questão econômica é que muitas empresas ou fecham, e aí as pessoas vão continuar existindo, então elas vão criando alternativas. Então elas vão criar daqui a pouco um negócio, elas vão adotar o freelancing como uma possibilidade de trabalho também. Enfim, e o coworking tem, e isso eu vi se repetir depois num outro evento da rede Colatam, que é o coworking realmente tendo esse papel de integrar esse ecossistema local, né? Então, pôr o governo em diálogo com a universidade, em diálogo com as empresas e fazer o negócio ter movimento. Esse, digamos que é o grande... É o que se espera do coworking para os próximos tempos durante e pós-pandemia, né? Porque não vai acontecer se não houver já uma articulação no durante, né? De pensar, entender quem é que está vindo para o coworking, quem é que já está no coworking e como essas pessoas podem ir se integrando. E aí até indo extravasando um pouco a ideia de networking, mas realmente de construir uma solução alternativa para o que a gente tem hoje, né? Do resultado de uma pesquisa que agora, eu não vou conseguir falar o nome dela, Pauline Russell, eu acho. Ela é da Alemanha e o portal que ela tem é o Coworks, e ela fez uma investigação bem intensa, ela passou alguns meses viajando, visitou, né, 400 espaços diferentes em 47 cidades diferentes, né? E aí a pergunta que as pessoas fazem é, mas o que tem então que é o coworking é igual em todo lugar do mundo? E aí ela disse, o único ponto que o coworking é igual em qualquer lugar do mundo é que cada um é diferente, tem o seu jeito de ser coworking, né? O brilho do coworking, assim, exatamente, porque justamente como tu interpreta, como tu pega essa ideia que surgiu lá em 2005, que vem mudando, né? E como tu traduz isso para a realidade que tu tem, né? Com as pessoas que tu tem, com o contexto que está ali, que a tua cidade permite, enfim, né? Tem a questão do espaço. Mas isso é muito o que eu trouxe na minha tese, o que eu acredito, e esses dados que vêm desses encontros, por exemplo, esse simpósio ou aquele webinar que a Rede Colatam trouxe, ratifica assim, a grande questão para os coworkings se realmente se transformarem nesse ponto de conexão e realmente construírem um ecossistema na cidade, vai depender muito de um processo corpo a corpo, assim, de conhecer quem está junto e construir junto, assim. Quem está sendo gestor do coworking e os próprios coworkers têm uma missão grande de justamente articular, pôr as pessoas em diálogo, né? E aí no Brasil eu acho que o desafio é ainda maior, eu não sei como é aqui na prática, porque eu não conheço o dia a dia ainda a tal ponto, mas aí a gente sabe da dificuldade do diálogo, né? E aí o desafio de quem está no coworking é um pouquinho maior ainda, porque a gente vai ter que somar forças para revirar essa situação, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa seleção que a gente fez dos melhores momentos ou dos momentos que nós achamos mais importantes de retomar aqui nesse vídeo e trazer aqui no canal Coffee and Work no YouTube. Se você quer saber mais sobre coworking, acesse o nosso blog www.coffeeandwork.net, onde a gente escreveu mais de um texto, mas na semana passada a gente escreveu um texto especial explicando o que é coworking e convidando você a pensar
no coworking como uma alternativa para o seu jeito de trabalhar. Muito além de um espaço, coworking é estar em colaboração, em parceria com os outros. Então a gente se fala na próxima semana. Até mais, gente. Muito obrigada por compartilhar esse momento aqui no YouTube com a gente. Até mais!